Olá! Hoje vamos fazer mais uma boina. Comecei com linha de outra cor, 30 pontos. Um fio de separação para facilitar a retirada da linha de outra cor depois quando for costurado em ponto invisível. Fiz uma carreira da esquerda para a direita. A cor principal aqui, a cor da nossa boina vai ser creme. Então, inicio com a linha creme, faço uma carreira da esquerda para a direita. Elevo 2 pontos no lado esquerdo. Coloco o carro em suspenso. Vamos elevar 2 pontos, 2 agulhas sempre, a cada vez que o carro está à direita. Às vezes é necessário colocar pente e peso, ou somente peso. O pente aqui incomodaria um pouco porque ele ficaria pendendo para o lado de cá e perigoso de enroscar no carro. Cheguei até as últimas 2 agulhas, tiro do H, faço 2 carreiras. Volto novamente no H e elevo. Vou fazendo gomos. Essa é uma boina em gomos. Aqui seria o centro e aqui o final. Vamos fazer 9 gomos para fechar ela, concluindo em linha de outra cor também. Vai ser costurado invisível. Porém, ela vai ter um detalhe. Ela é uma boina italiana, então ela tem uma aba já inclusa aqui no trabalho. Eu vou fazer mais esse gomo e no terceiro nós começamos a aba. Pega um marcador, aqui eu vou usar uma joaninha, mas pega um marcador e coloco nessa posição aqui embaixo, fechado, para marcar o início da aba. Continuo elevando até 30. Eu tenho 30 pontos. Então, quando eu estiver terminado de elevar os 30, faltando 2 agulhas, né, como nós sempre fazemos, a aba não vai ser feito essa elevação aqui. Então, eu preciso marcar até 30. Já olho na máquina, disposição que eu coloco no início, para que seja mais fácil de eu chegar ali a toda vez que eu termino essas elevações. Agora, nós vamos fazer aumentos, mas não na última agulha. Vamos fazer para dentro, usando transportador. Pode ser o transportador de 2 ou de 3. Levo para baixo um ponto e acho a laçada. Opa, tenho que pôr em suspenso o carro também, né? Continuo elevando no lado esquerdo e no lado direito vou fazendo aumentos.
Cheguei até as 30 agulhas, baixo essa parte, mas continuo fazendo aumento. Começo a elevar novamente e continuo fazendo aumento. Cheguei aqui em 16 aumentos para a aba. Pego mais um marcador, uma joaninha, e coloco aqui nessa altura. Até chegar nessa 28ª agulha, e aqui eu sigo reto. Tiro do H, 2 carreiras, continuo elevando. Nessa altura, coloco nova marcação. E vou começar a diminuir. Também diminuo para dentro. 1 ponto a cada 2 carreiras. Continuo fazendo diminuição e aumento. As diminuições eu vou chegar até a 30ª agulha. Eu tinha no início 30, eu tenho que voltar quando eu estiver com 30, paro de diminuir. Última diminuição, coloco nova marcação. Continuo fazendo os gomos até eu completar 9 gomos. Já tenho aqui a aba. A aba feita e marcada. Tenho no total, até agora, 6 gomos, faltam mais 3. Vou concluir com linha de outra cor.
Coloquei 17 agulhas para trabalho, iniciei com linha de outra cor e um fio de separação para facilitar a retirada. Começo com o fio da esquerda para a direita também. Pego a parte de cima do topo e vou colocar laçadas nessa última agulha de cá. Apanho uma laçada, coloco na agulha. Deixo o cavo no H. Elevo 3, 4, 5 agulhas. Vou para a esquerda, baixo essas agulhas. Venho para a direita, elevo. E ponho a laçada na última agulha. Vou para lá, baixo, venho, elevo. Eu vou apanhando laçadas assim até essa marcação onde começamos os aumentos. Apanho as laçadas e coloco na última agulha. Cheguei na marcação, tiro. Aqui, ao invés de colocar a laçada na última agulha, eu vou colocar em agulha nova. Cada laçada em agulha nova. Até chegar nessa outra marcação onde terminamos os aumentos. No lado de baixo, continuo fazendo esse elevar de 5 agulhas e baixar de 5 agulhas.
Cheguei na marcação. Agora, ao invés de colocar em nova agulha, coloco novamente na agulha, na última agulha correspondente, até chegar nessa próxima marcação. Infelizmente, aqui eu tenho um nó. Eu vou ter que deixá-lo passar para dentro, porque o acabamento aqui embaixo não posso que ele fique. Depois eu tento encobri-lo. Quando passa um nó assim, indesejável e que não pode ficar no lado, sempre desfaz a carreira onde ele apareceu e refaz os pontos manualmente, deixando as asas para fora. O que são asas? Essas terminações do nó. A emenda houve ali. Aí o fiozinho fica formando uma asa. Deixo ele para o lado de fora, que depois eu encubro no acabamento aqui. Chegando na marcação, agora eu vou continuar colocando na última agulha. Porém, também vou fazer diminuições internas. O aumento nós demos interno, a diminuição interna também. E colocar a laçada na última agulha, até eu chegar nessa marcação onde terminam as diminuições também. No lado direito, continuo fazendo o acabamento. Terminei a última diminuição quando chegou na marcação também. Agora, as próximas carreiras, só coloco a laçada nessa agulha aqui, sem fazer diminuição alguma. E no lado de baixo, no lado da direita, continuo fazendo o mesmo acabamento. Vou fazendo isso até chegar na última laçada aqui em cima, onde tem a linha de outra cor.
Aí tiro com linha de outra cor também. Finalizada essa parte, tiro com fio de sobra e linha de outra cor. Aqui vou costurar em ponto invisível. Primeiro a parte de baixo, unindo um lado com o outro. Ponto invisível é o mesmo que nós fazemos na meia, no ponta do pé da meia. Pego o último ponto com o último ponto, pelo avesso. Segundo ponto, venho para o primeiro. Segundo ponto dessa parte de baixo, vou para aquele onde o fio saiu anteriormente. Vou para o ponto do lado. Mantendo a tensão do fio nem muito folgada, nem muito apertada. Faço essa primeira parte, que é o acabamento embaixo, e depois o restante até o centro dessa boina. Depois de costurada a parte em ponto invisível, pega o remalhador por dentro. Cada laçada dessas que ficou sem trabalhar, eu vou pegar uma e remalhar, fechando o acabamento aqui. Esse é o acabamento que nós demos embaixo. Então, ele precisa ficar fechado. Pego o remalhador, faço o ponto e pego carreira por carreira. Se não quiser esse acabamento de carreira por carreira, pode pular duas, pegar duas no remalhador, uma delas para trás, aí ele vai mais rápido, só que ele deixa mais apertado. E isso tem problema se você está com a circunferência aqui da cabeça justa. Aí a pessoa veste e acaba estourando o ponto. Então, eu prefiro fazer carreira por carreira, ao invés de duas de cada vez. Faço o ponto, pego uma carreira e remalho. Eu estou trabalhando aqui com 2 fios da linha industrial. Esse trabalho foi feito na regulagem 6. Pode ser adaptado para qualquer tipo de lã. Aí faz a amostra da regulagem e a quantia de pontos também, porque varia, mudou a regulagem, muda também a medida dela. Faço isso em toda a volta e o último ponto arremato manualmente. Aquele nó que apareceu aqui no meio do caminho, ele vai ser encoberto aqui dentro. Essa parte da aba que nós aumentamos, eu preciso forrá-la, porque aqui está muito sensível, ela é muito fina. Então, já alfinetei somente a parte da aba, coloco uma entretela, uma meia lua de entretela autoadesiva. Não precisa chegar até embaixo, até essa parte,
porque não é necessário, é somente na parte da aba. E deixo o ferro ali, adesivo, ela, para ficar firme. É uma entretela finíssima e, de preferência, na cor mais próxima da malha. Aqui é creme, eu só tinha em branco. Ela fica invisível, porque vai ser costurada por dentro. Mas eu prendo na parte da aba, não na parte da boina em si. Coloco o ferro em cima e deixo ele agir. Depois que ela firmou levemente, não precisa ficar extremamente grudada, viro para o lado direito. Ela ficou mais firme, essa parte da aba. Aqui eu vou pespontar somente a aba e depois colocar um botão de pressão ou um botão de enfeite para firmar a aba nessa parte de baixo. O detalhe que nós fizemos o acabamento aqui também ficou muito bom. Ele fica fechado e fica perfeito. No lado direito e no lado avesso também. É claro que não é um acabamento para ser feito em qualquer tipo de peça. Ele foi feito nessa porque precisava apertar um pouquinho mais a parte de baixo. Então, eu vou pespontar com fio da mesma cor, mas um fio apenas. Se não tem que seja uma lã mais grossa, pega uma linha de costura para não ficar grosseiro na parte de cima. Esse pesponto é só para segurar a aba, que a entretela fique lá dentro presa. Ok? Eu faço só uma meia lua para preencher. Essa parte do apanhe das agulhas aqui também poderia ser feito uma carreira de crochê em ponto baixíssimo, que daí ele marca bem o detalhe da junção, ou não, deixar ela sem. Eu vou só pespontar e já mostro para vocês. Aqui em cima eu vou pregar também um detalhe. E aqui a nossa boina italiana. Esse trabalho foi feito com linha industrial. Foram postos 30 pontos, aumentados para a parte da aba, mas no geral ela tem 30 pontos. Deu uma medida só da parte do topo, não da parte do acabamento embaixo. Ela deu 20 centímetros de diâmetro. A parte que a gente mede não é a que vem para a aba, é a parte central. Então, deu 20 centímetros, é tamanho adulto. Médio, porque existem cabeças maiores e cabeças menores. Se mudar a lã, não vai ser com 30 pontos. Se for uma lã mais grossa, você coloca 30 pontos, ela fica maior do que essa que foi feita com 2 fios industrial. Então, como saber, como calcular quantos pontos colocar? Como medir uma cabeça para fazer uma boina? Aqui eu tenho um desenho muito simples. Eu tenho uma pessoa. Suponhamos que eu tenha as 2 orelhas e eu sigo reto. Peço para a pessoa segurar algum objeto que fique reto, por exemplo, do lado da orelha. E meço em cima, reto. Aqui deu 8 centímetros, mas isso é um desenho. Ela teria que dar 20 centímetros para esse tamanho aqui. Coloco 2 objetos laterais à cabeça para medir ela reto. Eu não posso medi-la tortinho, porque é óbvio que vai dar bem mais. Aqui já deu 14, antes eram 8. Então, metade dessa medida, eu calculo quantos pontos colocar, porque nós sempre fazíamos um gomo, outro gomo, outro gomo, não fazíamos ela toda inteira. Então, a metade é 10 centímetros do centro até a lateral, dando no total
20 centímetros, que é a medida do topo da cabeça reto em cima. Os aumentos da aba são dados divididos em 3 partes. Como eu tenho 9 gomos, 3 partes, são 3 gomos que eu faço aumento reto e diminuição, e os demais todos retos. Eu não posso fazer uma aba muito grandona, usando mais da metade, por exemplo, porque senão ela fica desproporcional e cai. Esse é um modelo que pode ser tanto masculino quanto feminino. Aqui eu coloquei um botão, mas também poderia ser um cordonê duplo, fazendo uma alcinha. Aqui eu ainda preciso fazer a colocação de um botão de pressão, mas o que eu tenho são em cor amarela, não cabe aqui. Teria que ser uma cor branca ou uma cor prata, um metal. Uma parte do botão eu coloco na aba, a outra parte do botão eu coloco para baixo, para ele segurar fechadinho, formando assim o estilo boina italiana. Então, a parte da frente, onde fica a aba, é grudada com esse botão de pressão. Eu não tenho aqui no momento, preciso comprar para terminar essa boina aqui. Certo? Mas deu para dar uma ideia de como é feito o trabalho da boina. Com aba, porque é o estilo italiano, modelo italiano. Esse acabamento embaixo é ideal para essa finalidade aqui. Se não quiser fazer dessa forma, pode terminar também em crochê. Fazer carreiras em crochê mais apertado, porque ele precisa ficar mais apertado embaixo para não cair da cabeça, para não ficar caindo na frente, nos olhos, né? Segurar ela bem. Certo? E o ponto invisível, alguém pode me dizer onde está? Exatamente, ele é invisível. Então, a costura, no caso aqui, foi em ponto invisível, justamente para não aparecer. E um ponto invisível não pode aparecer mesmo. Só pespontei a aba. Foi colocada uma entretela autocolante, bem fininha, para dar mais sustentação a essa aba. Certo? Eu espero que tenha respondido a uma inscrita que estava ansiosa por ver um modelo feito em tricô à máquina, e também a todos que queiram fazer, porque é um charme esse modelo aqui. Pode ser bordado, aplicado, em caso feminino, né? Aplicado algum detalhe na aba ou na lateral, também ficaria bem bonitinho. Certo? Nossa ideia, então, para hoje é uma boina italiana feita em tricô somente na parte da máquina. Não foi frontura aqui. Então, qualquer tipo de máquina também pode fazê-lo. Bom trabalho!